Uma revelação, assim, bombástica lá na Amazônia. Pois é, uma coisa apareceu e não foi somente essas ruínas, não. Essas ruínas aí que vocês estão vendo, esses sítios arqueológicos, eles estão aí presentes e datam esses daí de entre 1000 e 2000 anos atrás, onde no Rio Negro, né, a sua baixa do Rio Negro já era bastante conhecida, tal, e inclusive, né, tinham locais até de forja de armas daí, como eu já expliquei num vídeo falando sobre isso. E hoje eu vou falar de uma outra coisa que foi encontrada, novos sítios arqueológicos, por causa da baixa, né, total lá da seca da Amazônia. Então eu vou falar também o que foi encontrado, contar um pouco essa história e vou falar para vocês como que está essa questão da Amazônia hoje, né, como é que está essa seca, se está seca, como é que está, né? Então a gente vai dar uma passada rápida nisso aí também. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes já peço o dedo no like e compartilha esse vídeo. Bom, essas aí, né, são artes rupestres, né, que eu já falei para vocês aqui no canal, quem é antigo no canal já sabe. Quem é novo no canal, eu vou colocar na descrição e no primeiro comentário, né, esses vídeos que eu falei sobre essas questões da Amazônia. E justamente que essa arte rupestre, né, data de aproximadamente 1000 a 2000 anos, tá? São várias, várias, várias. Algumas já foram conhecidas, outras não, tá? O que demonstra que justamente o Rio Negro já teve um volume, né, médio bem mais baixo, né? Médio porque eu falo porque simplesmente nessas essas rochas elas mostram alterações da água, tá? Mostra erosão fluvial, ou seja, pelo rio, mas ao mesmo tempo, tá, elas mostram também que tinham locais até mesmo de forja de armas, tá? E essas artes rupestres mostram que essas 1000 a 2000 anos atrás, essas rochas estavam fora, né, do leito do rio, né, como um todo, tá? E isso aí é bem compatível com a história climática lá da Amazônia, até porque de já falei isso aqui também, de aproximadamente 7500 anos a 3600 anos, foi uma seca braba na Amazônia, né, naquela região, onde realmente o Rio Negro estava muito mais abaixo, um período mais seco durante o Holoceno na região, e começou a se estabilizar depois de 3600 anos, tá, para cá, onde que começou a se estabilizar depois e começou a ficar mais ou menos o que nós temos agora, tá? E acontece que, só para dar uma alfinetada do pessoal que acredita que a Terra é jovem, né? Se 7500 anos a 3600 anos, né, que estava seco na Amazônia, segundo o pessoal lá do design inteligente, o dilúvio, né, não chegou na Amazônia, porque estava seco, né? Então, coitados. Bom, depois dessa pequena alfinetada, vamos voltar para coisa séria, né? Então acontece que aqui, ó, o que causa normalmente essa seca na Amazônia, tá? Nós estamos falando de El Ninho, tá? E o El Ninho, apesar do que estão falando por aí, os dados oficiais, tal, saiu até um dado falando que super El Ninho, mas até o momento, né, os dados, né, das boias, tal, tudo mostram que chegou a um El Ninho forte, mas deu uma pequena declinada, ainda está no patamar de El Ninho forte por pouco décimos de graus, porque até 1,5 é é o ninho moderado, a partir de 1,5 até 2 é o ninho forte, tá? E de 2 para cima seria o tal do super El Ninho. Tá? Os dados oficiais aqui não mostraram, tá, onde é que está o super El Ninho, mas tudo bem, depois a gente vai discutir isso daí num vídeo mais para frente. Então o El Ninho, sim, ele é responsável, é um dos responsáveis pela seca na região norte do Brasil, tá? Onde que pode diminuir até 15% da sua precipitação. Outra situação que aconteceu, né, aqui foi quando eu fiz o vídeo explicando, né, onde que era justamente, ó, em outubro, né, onde que aqui, meus amigos, nós vemos uma área aqui, ó, no Atlântico Norte, aqui nessa parte do Atlântico Norte, tá, nessa parte central, mais aquecida, com temperaturas mais altas. E isso faz com que, né, desvie a zona de convergência intertropical, que eu vou mostrar depois para vocês, né, que ela segue, a zona intertropical segue o Sol, por quê? Porque segue justamente o aquecimento das águas. Então hoje esse dado aqui, tá, é justamente do dia que eu estou fazendo
esse vídeo, tá no dia 28 de, de novembro, né? Nós podemos ver a diferença clara na temperatura, onde até mesmo aqui, ó, no Golfo do México, tá? Podemos ver uma clara diferença. Podemos ver, né, até mesmo aqui, ó, avanço de um pouco de água mais fria. É normal porque o sol está descendo, tá? Isso aí faz com que a insolação lá comece a atingir de forma um pouco mais inclinada e essa insolação acaba não sendo tão eficiente ainda. A zona equatorial, né, não tem jeito, né? Até mesmo aqui, ó, na zona equatorial onde costuma ser mais quente mesmo a água, tá? Mas mesmo assim a temperatura deu uma baixada. Isso também tem a ver com a oscilação do Atlântico Norte, tá? Que eu expliquei ali certinho, onde que o centro de alta pressão aqui muda tudo, né? Na costa da África e tal. Bom, eu expliquei lá no outro vídeo, então depois vocês vejam lá. Agora, essas temperaturas elas são evidenciadas justamente pelos dados do gráfico, onde que nós vemos que lá para o período seco, né, da Amazônia mesmo, ali daquela região, tá, onde que setembro até outubro, outubro normalmente tem que começar a se recuperar, e dessa vez não, começou a se recuperar depois do meio para frente de novembro, justamente acompanhou a temperatura, tá, a anomalia de temperatura do Atlântico Norte, tá? Então naquela região do Atlântico Norte, onde que agora nós vemos que a temperatura está bem mais baixa do Atlântico Norte do que em relação ao pico aqui em setembro. É normal justamente setembro, outubro estar mais alto, mas dessa vez realmente estava um pouco mais aquecido que o normal e que acabou, né, provocando essa seca, né, ajudando a provocar essa seca. E isso daí se deve a isso aqui, ó, a chamada zona de convergência intertropical, onde nós podemos ver essa faixa ali em julho, tá? Aqui, ó, em julho, ela fica um pouco mais voltada para o hemisfério norte, que seria o quê? O pico dela de elevação. E essa zona de convergência intertropical é responsável por 33% da chuva planetária. E aí o que acontece? Quando ela está mais voltada para o hemisfério norte, aqui você tem até, né, depois, né, formação de ciclones e tal. E aqui, né, você tem o quê? Você tem uma época um pouco mais seca, vai ficando mais seco aqui, tá, na Amazônia, tá, onde até mesmo no Nordeste. Então aqui fica mais seco, não na faixa leste, tá? Onde na faixa leste o que rege é outra coisa, são as ondas de leste que vêm lá das monções asiáticas, lá do outro lado, que passa pela África e vem desembocar aqui. Agora, quando nós temos nessa justamente, aí julho começa já a ficar mais sequinho, aí entra naquele período brabo, né? Agosto, setembro, outubro, onde tem aquele boom de incêndios na Amazônia, ali parte do Cerrado e também até mesmo lá no aqui, né, no Mato Grosso, no Pantanal, tal. Então acaba tendo isso justamente pela falta de chuvas que é gerido pela zona de convergência intertropical. Agora nós podemos ver aqui em janeiro, né, ou seja, no auge lá do verãozão, o sol está mais para baixo e há o que? Há essa infiltração da zona de convergência intertropical aqui no Brasil, trazendo as chuvas. Tá? Então são os meses que tem aquelas pancadonas de chuva, né, aquela coisa, né, braba, né, onde que até se forma, ela entra aqui pela região norte, né, parte do nordeste, e é transportada aqui para o sul e sudeste, onde tem justamente também aquelas pancadas de chuvas homéricas, né? Então, nós estamos em novembro, entrando em dezembro, a zona de convergência tropical já está começando a, a baixar, já está começando a chegar, justamente como eu falei que ia acontecer, que ia se normalizando aos poucos, conforme justamente o Sol iria, né, vindo mais para a posição relativa em relação ao hemisfério sul e também saísse lá da fase da oscilação do Atlântico Norte, que deixa essas águas mais aquecidas aqui também. Tá? Então, tudo está acontecendo como eu falei. Agora, beleza, sabendo disso, o que aconteceu de especial na Amazônia? O que foi isso que me fez fazer esse vídeo? Mas antes de dar essa atualização rápida para vocês. Foi isso aqui, ó. Isso aqui. Gente, ué, mas que é essa rocha aí? Essa troço aí no meio desse lamaçal? Aquele negócio lá, ó. Ó, aquele negócio ali no cantinho, tal, né? Você pode ver que é um tamanho, né, perto de uma pessoa, um tamanho grande, né? Aquilo ali. Isso daí tava tudo alagado pelo o rio.
tá? Isso aí estava tudo alagado pelo rio. Só que essa essa situação, né, depois agora, até eu esqueci de evidenciar isso, que as chuvas estão voltando, tá? Justamente como eu falei, já tiveram até alerta, né, de 5 ocorrências de deslizamentos, ocorrências de desabamento, aqui alagação, tal, ou seja, está começando a voltar as chuvas, né? Mas claro que não vai ser como em época de Laninha, tá? Porque é totalmente diferente com El Ninho, com Laninha. Eu já expliquei isso aqui, depois você pode ver lá nos vídeos. Então isso aí é uma ruína de um forte, é um forte antigo. Foram encontradas recentemente na Amazônia e justamente essa descoberta foi anunciada lá pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, tá? E isso foi anunciado onde que foi por causa justamente da estiagem, né? No caso, esse aí foi no Rio Solimões, tá? O outro, aquelas hastes rupestres foram no Rio Negro, essa foi no Rio Solimões, onde que essa região, né, foram 4 sítios arqueológicos encontrados em diferentes pontos do estado, sendo 3 deles desconhecidos. Então chegou num patamar de baixa do rio que esses sítios foram encontrados. E o que é isso aí? Esse forte, né, é chamado Forte de São Francisco Xavier, localizado na cidade de Tabatinga, lá no Amazonas. E acontece que ele foi construído lá na meados, né, do século XVIII, e não me falha a memória, em 1766. Isso aí, ou seja, durante o período colonial, a mando lá do governador do estado do Grão-Pará e Maranhão. Por favor, não me peçam também para lembrar do nome do cara. Agora, essa sua estrutura, tá, onde que nós podemos ver aqui, principalmente em volta, era uma estrutura mais ou menos hexagonal, claro que era irregular, tá, mas tinha essa estrutura hexagonal. E nesse local foram encontrados vestígios de arqueológicos, como louças, materiais construtivos, até vidro, ferro, tal, fazendo o que realmente foi um achado, né, um reachado, né, da arqueologia, tá sabendo que isso aí acabou indo para o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. Tá? E além disso, né, esse forte, as regiões seca na Amazônia, né, quando foram encontrados isso aí, revelaram, né, outros 3 sítios arqueológicos também conhecidos. Um deles já é conhecido desde 2010, tá? Mas os outros não, foram justamente, né, novos. E o interessante é que esse forte ele demarcava a fronteira do Brasil. Pois é. Então, de acordo com até o próprio IFAM, ele fala que essa edificações, esses fortes aí que estava lá, ele era a última parada de quem viajava para os Andes, onde que acontecia aquela povoação, aquele, né, ou seja, onde eles saíam dali, tinha proteção, tá, era um forte, né? E esse forte era composto também por peças de artilharia, tá? Não me lembro quantas, tá? Então, e acontece que ainda existem 5 dessas até hoje, que foram distribuídas em museus, como o Museu Histórico Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Onde acontece que esse forte, apesar disso, tá? Ele não possuía uma estrutura tão preparada assim para uma eventual guerra, tá? Na verdade, era uma, vamos dizer assim, era um ponto, né, de parada, né? Então essa seca ele simplesmente revelou, tá, essa situação desse forte, tá, onde que ele foi, né, esse forte, se eu não me engano, ele foi utilizado até 1889, quando foi completamente desocupado. Né? Em 1910 o exército assumiu, né, o posto na Tríplice Fronteira, né, onde que é utilizado tal, né, a edificação, né, durou 22 anos tal. Então acontece que as enchentes, as mudanças, né, no leito do rio tal, do rio Solimões, encheu, voltou tal, e eles derrubaram a estrutura do forte em 1932. E essa ruína, né, na época desapareceu, o forte desapareceu com a seca do rio, né, do Solimões, né, no seu leito mínimo, né, lembrando que um rio ele tem seu leito
máximo onde que cobriu essa questão do forte, tem seu leito normal e tem seu leito baixa. Alguns rios, né, que têm uma variabilidade climática de muitos anos podem levar alguns séculos ou milênios para poder terem essa variabilidade. E o Rio Solimões mostrou aí que quase um século depois, né, pouco mais de um século depois, né, não chegou a um século, 1930, né? Então, quase um século depois, revelou o forte, né, que foi construído no final do século XVIII, que mostrava onde que o leito do rio estava mais abaixo. Essa história do Holoceno aí, né, mostra que a variabilidade climática, até mesmo na região amazônica, ela tem uma variabilidade bastante grande, onde que tivemos períodos bem mais secos, né, do que o atual, principalmente lá no Holoceno Médio, onde que também tivemos períodos bem chuvosos, bem, né, bem mesmo chuvosos. E agora nós estamos num período que, sim, tem uma certa regularidade nas chuvas, onde que alguns pontos fora da curva, né, não querem dizer uma tendência a longo prazo. Quando eu falo a longo prazo, falo de 100 anos, 1000 anos, tal, né, porque a longo prazo é isso aí. Então, hoje, até então, o clima está estabilizado na região, justamente com relação ao que vinha acontecendo, principalmente no Holoceno Médio, e a partir de 3.600 anos até agora, né, no final da nossa época atual, o Holoceno, ele mostra que houve aos poucos ele foi se estabilizando do que está tendo agora, né, mesmo com as artes rupestres mostrando, né, que 1000 a 2000 anos atrás era mais baixo lá no Rio Negro, e agora nós vemos aqui que batendo a nossa porta, né, no século XVIII, né, 1766, quando foi construído esse forte, o Rio Solimões nem sonhava em passar por aí. Talvez, né, em períodos de chuvas mais fortes, tal, pudesse até chegar nessa região. Não tenho acesso a esse registro, né, se fizeram algum registro disso, mas acontece que depois o Rio Solimões tomou conta da situação e pegou esse lugar aí. E agora com a seca, né, que aconteceu no ano de 2023, provocado pelo El Niño principalmente, e aquela situação lá no Atlântico Norte, que eu expliquei já, que eu vou deixar na descrição. Aconteceu isso aí, revelou novamente esse ciclo e revelou esse sítio arqueológico. Eu acho isso fantástico. Além pela variabilidade climática que nos permite estudar como era o clima, né, no passado, como era isso e como ele pode se desenvolver no futuro, achar vão até, né, me falar, né, fazer uma tautologia, né, achar um achado, né, dessa magnitude, realmente eu acho muito legal e tomara que tirem bom proveito, consigam recuperar bastante coisas que faz parte da nossa história, na história do nosso país. Beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Gostou? Larga esse dedão no like e compartilha esse vídeo. Forte abraço a todos vocês. Até a próxima. E quem quiser aí, ó, pô, se torna membro aí no canal, né? Abraço.